Todo mundo me escuta bem? Sim? Perfeito. Gente, boa tarde a todas e todos. Mais uma vez agradecer imensamente o convite para estar participando aqui desse evento, para falar de um tema que, além de me interessar muito pessoalmente por ser um entusiasta de tecnologia e de coisas assim, eu também trabalho com rede social, né? Atualmente, produzir conteúdo para a internet é a minha ocupação principal, né? Então, eu faço conteúdo para o Instagram, para o YouTube, para o TikTok malha assim e tal, mas eu tenho feito esse trabalho aí de comunicação já faz alguns anos. E quando eu recebi o convite do Matheus para poder compor esse evento, eu fiquei pensando sobre o que eu gostaria de falar, né? Porque eu acho que muitas vezes esses temas que envolvem tecnologia, que envolvem essa compreensão, né, esse entendimento sobre como que essas coisas estão acontecendo, passam por várias etapas, né, de entendimento e de compreensão também. Então eu fiquei pensando em como trabalhar isso. E eu queria fazer a minha fala na direção de dialogar mais com vocês, com a realidade que a gente está inserido, e de entender qual que é o papel das redes sociais, né? O Matheus já havia comentado, né? Todo mundo aqui, ou quase todo mundo, tem alguma rede social, né? Tem algum Instagram, tem algum TikTok, tem algum tipo de aplicativo, registro para... enfim, o que antes era conversar com os amigos, né, nas redes sociais, hoje em dia se tornou uma coisa um pouco diferente, né? Alguém aqui tinha rede social antes do Instagram, do TikTok, tipo MSN, Orkut, essas coisas e tal? Porque antes a rede social, o ambiente da internet, ela tinha uma característica, ela tinha um ponto que era um ponto mais de convivência coletiva. Então, como que funcionava isso? As pessoas entravam nos sites, entravam nos programas de computador, não era nem no celular, e ficavam conversando umas com as outras, né? Igual a gente faz hoje no WhatsApp, por exemplo, né? Que é o mais próximo disso. E o Instagram, por exemplo, também nasceu com essa mesma ideia. Qual que era o objetivo do Instagram? Você postar as fotos da sua viagem, postar as fotos com a sua família, e você criar essa rede social em que você está vendo o que as pessoas estão compartilhando, né? Você está vendo que os seus amigos, seus familiares estão colocando ali na rede. Hoje em dia, esse cenário ele mudou bastante, né? A gente pode ver que ele mudou bastante. Vou fazer uma pergunta aqui rápida também, para a gente poder entender isso e a gente trazer a experiência de vocês aqui para a mesa, né? Para o palco. Vocês acompanham mais as fotos, vídeos, conteúdos dos seus amigos, familiares, pessoas próximas? Ou quando vocês abrem o Instagram, ou abrem o TikTok, ou abrem o YouTube, vocês recebem conteúdo de pessoas que vocês nunca viram, ou que vocês viram poucas vezes, e você começa a acessar esses conteúdos um atrás do outro. Você abre ali o Reels, o TikTok, e vai passando, um atrás do outro, né? Então, hoje em dia, é muito comum que a gente veja as pessoas assistindo a esses conteúdos o tempo todo. Então, o que mudou de um lugar para o outro? Antes, a rede social, que funcionava para a gente ter esse diálogo, então o Sérgio era meu amigo e eu ia lá. O que ele está estudando? O que ele está fazendo? Para onde ele está viajando? Com quem ele está... E assim vai. E isso era uma rede, né? Como a gente está numa rede aqui agora. Hoje, a rede social, os aplicativos como Instagram, TikTok, YouTube, eles se transformaram não mais em redes sociais, não mais em lugares em que a gente dialoga e a gente conversa, mas em lugares em que a gente fica sozinho. Em lugares que a gente abre o aplicativo e aí você vai lá e bota um vídeo atrás do outro. E vai vendo, e vai vendo, e vai vendo. E passa horas, e passa tempo. Então, a rede social, ela não está mais servindo para a gente criar essas pontes e diálogos. Ela se tornou um espaço
não mais para a gente poder, por exemplo, fazer as denúncias que são necessárias para situações que o Jardim Pantanal passa, né? Ela não é mais criada para que a gente consiga criar comunidade. A gente cria comunidade. A gente ainda está aqui, dialogando, estando num espaço comum compartilhado. Mas vocês não têm a sensação, e aí é mais uma sensação mesmo, de que criar esses espaços em que a gente conversa, em que a gente troca ideia, em que a gente pensa coletivamente, é cada vez mais difícil, cada vez mais trabalhoso, porque a gente, quando abre a rede social, consome a rede social. Então eu acho que trazer esse primeiro ponto ele é muito importante. A rede social deixou de ser esse espaço que antes era um espaço em que, sim, você tinha consumo de conteúdo, você tinha isso, mas era um espaço em que servia para a gente conversar. E hoje, a gente vê que a rede social, o Instagram, o TikTok, esses programas, eles são muito mais usados para quê? Para a gente poder ficar horas e horas e horas e horas ali assistindo alguma coisa. E isso não acontece acidentalmente. Isso não é uma coisa que só aconteceu sem querer. Acho que o Sérgio vai poder trabalhar melhor essa questão quando for falar sobre o que são essas big techs, qual que é o papel delas, né? Por que elas querem fazer isso. Mas eu acho que é importante a gente trazer aqui para esse ponto, que é esse uso que a gente faz da rede social, ele é um uso que tem nos isolado cada vez mais, que tem produzido essa sensação de isolamento. Por quê? Porque a gente vai lá, abre, conversa com as pessoas de vez em quando, consome muito conteúdo e para de compartilhar os espaços que antes eram coletivos, né? Não para totalmente, mas eles vão decaindo ao longo do tempo. Eles vão ficando cada vez mais difíceis, né, de serem ocupados. E eu acho que é muito interessante esse aspecto, esse ponto, porque isso não é uma coisa só da rede social. Isso é uma coisa que está presente, que está acontecendo na nossa vida o tempo todo. Então, quando a gente para analisar, por exemplo, como é que eram os nossos encontros, né? As pessoas que são mais velhas vão talvez ter uma leitura e uma comparação melhor sobre isso. Mas como eram esses encontros que aconteciam, por exemplo, nos espaços de trabalho, né? Antes a gente tinha uma convivência em que as pessoas se gostando e se odiando, né? Não é questão de todo mundo ser amigo, mas existia um lugar em que a gente se reunia para poder conversar, tomar café, falar mal do chefe, né? Reclamar do dia de jornada. E hoje em dia, esse espaço é cada vez menor. As pessoas estão mais inseridas em lógicas de trabalho remoto, né? Ou seja, pessoas que trabalham home office, pessoas que estudam, muitas vezes, via computador, via internet, e param de ter esse contato, e param de ter esse compartilhamento. E aí a gente vai acabar criando um mundo em que as pessoas estão cada vez mais existindo individualmente. Então você pensa, né? Quando você abre o TikTok, quando você abre o For You, né, o feed do TikTok, ele vai te mandar só coisas que você gosta. Ou ele vai fazer uma leitura, ele vai selecionar vídeos que vão estar alinhados com o que você acha bom. Então você vai lá, assiste, e de repente você não tem mais acesso a espaços diferentes. Você vai vivendo dentro daquela bolha do consumo da rede social. Você só conhece, ou praticamente só conhece, aquilo que o TikTok ou o Instagram decidem que você deve conhecer. Porque a gente pode até curtir um conteúdo ou outro de um criador, de um influenciador, né, de um tema e tal. Mas quando você abre o feed e você vai vendo uma coisa atrás da outra, não é você que está selecionando isso. Quem está selecionando isso
É o código de computador do aplicativo que entende, por exemplo, quanto tempo você fica num vídeo. Se você sai do vídeo muito rápido, ele vai dizer, bom, a pessoa não gostou, vou indicar outra coisa. Ou quando você assiste tudo até o final, ela vai dizer, o computador vai entender o quê? Vai entender, ó, gostou disso aqui, vai ficar até o final. Então, a partir disso, a gente consegue ver que a rede social, ela tem sido cada vez mais uma extensão da nossa vida. Alguém aqui consegue, por exemplo, ficar uma semana, 5 dias, né, uma semana de dias úteis, 5 dias sem o celular? Sem o telefone? Nem um dia. Não consegue. Né? Quando você fica um dia sem o telefone, as pessoas acham que você... Não. Então, isso é importante, né? Uma reflexão que é importante, porque o celular, né, ele se tornou mais do que o telefone era antes para a gente ligar, né? Em outra vida, praticamente, né? Que o telefone servia para fazer ligação, trocar mensagem de texto, não era nem WhatsApp, né? Era SMS. E é isso. Hoje o telefone você faz o quê? Hoje o telefone você se comunica, consome conteúdo, você trabalha, e trabalha muito aqui dentro. Você está a par de tudo que está acontecendo. Então, esse aparelho, né? Não o aparelho, mas a forma de como ele tem sido usado, ele criou essa outra realidade. A gente sabe muitas vezes de um monte de coisa na internet, um monte de coisa que está acontecendo no mundo, no Brasil, na cidade, e às vezes olha para o lado de fora da nossa casa, da nossa comunidade, e percebe que não se sabe quais são os problemas, quais são as demandas, o que o seu vizinho está pensando, o que a pessoa da sua rua está com problema. Esses espaços estão cada vez mais tomados por esse tipo de individualismo, por esse tipo de visão de mundo, em que a gente se prende a esse aparelho, né? Se prende a isso. E quando a gente vê esse tipo de prendimento, a gente percebe também, e aí também perguntar, né, para vocês, se vocês não têm a sensação, né, e aí de novo, eu estou falando da minha experiência, mas eu tenho uma impressão geral sobre isso, que é, vocês não têm a sensação que conforme o tempo está passando, a gente está ficando cada vez mais isolado um do outro, sozinho em relação a outras pessoas, em que a gente muitas vezes vai ficar horas e horas ali no telefone, na rede social, vendo esses conteúdos, sem conseguir conversar com as pessoas direito. Seja pelo WhatsApp, pelo Instagram, ou mesmo pessoalmente. Porque hoje em dia é cada vez mais comum, né? Você receber uma mensagem, um Instagram, e você demorar para responder. E por que isso? Porque hoje, a lógica das Big Techs, que o professor vai poder explicar melhor do que eu, dessas grandes empresas de tecnologia, se tornaram espaços, primeiro, de trabalho infinito, porque quando você navega nessas redes, você está gerando dados, gerando informações para essas empresas, e ao mesmo tempo em que você trabalha nesses lugares, você também está cada vez mais se isolando de outras atividades. Então, é muito mais difícil você conseguir realizar atividades de diálogo, de reunião. Por quê? Porque na rede social, na Big Tech, o que ela te entrega? Ela entrega aquilo que você concorda. Ela entrega aquilo que você aceita. Não existe mais espaço para diferença. Não existe mais espaço para a gente poder discutir coisas que eventualmente a gente pode discordar. E isso não é uma coincidência.
Isso não é algo que acontece acidentalmente. Por trás disso existe uma lógica. Qual que é essa lógica? Uma lógica de isolamento, uma lógica em que nós, da classe trabalhadora, não criemos pontes e diálogos para resolver os problemas concretos, em que a gente fique cada vez mais isolado. Porque se cada um de nós fica no seu quadrado e fica isolado do restante do mundo e do restante das coisas que acontecem, então a gente não resolve problemas gerais também. Para pensar, a construção, por exemplo, desse espaço, ele pode ter sido parte da iniciativa de uma pessoa, do pensamento de uma pessoa, mas ele não foi construído por uma pessoa. Ele não foi feito por uma pessoa. É um trabalho coletivo, comunitário, social que foi criado aqui. Então, quanto mais essa lógica das big techs, dessas empresas avançam, mais difícil fica para a gente poder criar espaços de diálogo e de construção coletiva também. E isso não é porque a gente está mais antissocial, né? Como se de repente a gente tivesse acordado num belo dia, olhado para a janela, para as pessoas e falaram: não quero conversar com mais ninguém, né? Quero viver aqui no meu TikTok para sempre. Isso é parte de um projeto. Isso é parte de um projeto e que a gente também faz parte. E se a gente quer mudar essa realidade, a gente precisa se engajar e construir essas alternativas, assim como esse centro também foi construído. Mas é isso, gente. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Vou passar para o Sérgio.